Fala galera, tudo bem? Tem muita coisa acontecendo no futebol mundial, então tem vários tópicos paralelos, né? Mercado de transferências, Euro, Copa América, eliminatórias pelo mundo, enfim. Mas um tema acho que não poderia passar batido por aqui, que é a transferência do Buffon. A volta do Buffon ao Parma. E esse é um tema muito legal, porque cria um roteiro que tem tudo para ser um dos mais saborosos, um dos mais legais de acompanhar na próxima temporada, porque é aquela coisa da história que pode ter, claro, aí vai depender do que vai acontecer, é impossível prever por enquanto, mas que pode encaminhar para um desfecho que seria espetacular. A volta do Buffon ao Parma foi confirmada. E aí a gente precisa lembrar da carreira do Buffon, que dispensa comentários, mas assim, o tamanho do Buffon, um dos grandes goleiros da história do futebol, indiscutivelmente, não só da atual geração, mas até pela longevidade dele, por tudo que ele atingiu, pelo trabalho e o nível, pelo tempo em alto nível, acima de tudo, acho que talvez seja uma ótima definição aí, em relação ao tamanho do Buffon. E o retorno dele ao Parma, né? Porque é um clube que passou por transformações tão radicais ao longo dos últimos anos, e o Parma acabou de ser rebaixado para a segunda divisão italiana. Então, a volta de um cara gigante na história do futebol ao clube que o revelou, que o projetou lá atrás, num outro momento da história do próprio Parma, podendo agora tentar resgatar o clube da segunda divisão, e um Buffon com 43 anos, podendo ser um símbolo disso, por que não? Podendo ser uma liderança disso. Então acho que é uma história que é muito legal, acho que é um retorno dos mais legais, certamente, aí, de tudo que vai acontecer na janela de transferências, a curiosidade que isso vai despertar, a vontade de ver como vai ser, e será que ele vai conseguir conduzir o Parma, ajudar o Parma a retornar à elite. O Parma foi comprado há algum tempo, até pretende fazer investimento em diversas áreas, né? Inclusive em reforma em estádio e tudo. Então tem vários planos no ar em relação ao Parma. Mas o rebaixamento acabou sendo uma temporada muito decepcionante dentro da Série A. Mas vamos voltar um pouco então para falar sobre esse reencontro do Buffon com o Parma, né? Ao falar do Buffon, a gente está falando de um dos grandes goleiros da história do futebol. É só a gente lembrar que ele foi às Copas de 98, 2002, 2006, 2010, assim, goleiro espetacular nesse nível, 2014, 2018, poderia ter ido, né? Por que não? Mas a Itália acabou não se classificando para a Copa do Mundo. E uma carreira que hoje a gente olha e enxerga uma identificação muito grande com a Juventus, né? Mas não foi sempre assim. Apesar dele ter tido tantos anos de Juventus e naturalmente ele ser relacionado à Juve, não é que ele tenha passado toda a carreira lá. É até curioso porque nos últimos anos ele tentou uma passagem pelo PSG, né? Que foi uma passagem de uma temporada e que não deu muito certo. O grande objetivo ali era a ideia de tentar aproximá-lo de um título da Champions, algo que ele não conseguiu na carreira. E fazia sentido, ele era um goleiro de um tamanho que seria interessante para o PSG ter como investimento, para ele também, de repente, num projeto ambicioso como o do PSG, tentar chegar ao título da Champions. Isso acabou não acontecendo, e o PSG ainda foi eliminado diante do Manchester United na Champions, com o Buffon falhando no mata-mata. Então, assim, foi uma passagem curta para esquecer e que, de certa forma, é muito facilmente esquecida mesmo. Mas esse é só um detalhe aí no meio de uma carreira tão longa, até porque a gente está falando de um goleiro que estreia com 17 anos, lá em 1995 na Série A com o Parma. Então a gente precisa voltar bastante, aí, algumas décadas, para falar sobre a carreira do Buffon. E ele pega o Parma de um momento especial na história do clube também, que foi o período do investimento, a era Parmalat mesmo, né? Do alto investimento, depois acabaria com sérios problemas financeiros, escândalos também, e o clube passaria por muitos problemas nessas últimas 2 décadas, basicamente. Então, os anos 90 até a virada ali dos anos 2000, o Parma foi um time muito forte no cenário italiano. E chega a conquistar, em 99, com o Buffon, a Copa Itália e também a Copa da UEFA, né? 2 títulos extremamente importantes ali nesse período. E era um timaço do Parma. Então, se a gente for lembrar de alguns dos nomes que estavam nessa época, além do Buffon, garoto ainda na época, mas já valorizadíssimo, né? Era um time que tinha Thuram, um time que tinha Cannavaro, um time que tinha Crespo, Veron, Chiesa, inclusive pai do Chiesa atual, né? Tô falando do Enrico Chiesa, atacante dos anos 90, artilheiro no futebol italiano, pai do Chiesa, atualmente da Juventus, seleção italiana também. Então era um time recheado de grandes jogadores em diferentes anos. Se a gente for olhando ali o Parma ao longo da década de 90, a cada ano tinha alguma novidade de chegada e saída, mas sempre com jogadores muito relevantes, muito importantes. Próprio Asprilla também nessa época. Era um Parma muito forte numa época do campeonato italiano muito forte. Então, o Parma conquista títulos ao longo dos anos 90 e o Buffon
que estreia ali em 95 e assumiria a titularidade anos depois, se transferiria em 2001 para a Juventus. E ele vai para a Juventus porque o Van der Sar tinha sido contratado e não tinha dado certo, né? O Van der Sar, a Juventus teve o Peruzzi como goleiro nos anos 90, aí chega depois o Van der Sar não corresponde às expectativas, principalmente a segunda temporada ali dele acabou sendo uma temporada marcada por falha decisiva, e o Buffon é contratado, o Van der Sar não ficaria para ficar no banco, acaba saindo, tanto que o Van der Sar acaba tendo um recomeço de carreira, né? O que também é um capítulo à parte, porque o Van der Sar foi um goleiraço na carreira como um todo, mas a gente pega Ajax, aí a passagem na Juventus não foi boa, ele recomeça no Fulham para depois chegar ao Manchester United e chegar a um nível muito bom de novo. E essa até, eu tô citando isso, porque é normal dentro de uma carreira você ter momentos bons e ruins, você oscilar, você alternar períodos. E essa é uma das grandes diferenças quando a gente olha para o Buffon. A gente olha para uma carreira de, vamos lá, 26 anos, 25 anos. Se a gente quiser voltar um pouquinho antes, porque nesses últimos anos já com menos ritmo, menos jogos, mas o Buffon tem aí 20 anos, pelo menos, do mais alto nível, o que é algo absurdo, é completamente fora da curva. Em 98 ele vai para a Copa como reserva do Pagliuca, né? Pagliuca tinha sido goleiro da Itália já em 94, no vice da Itália contra o Brasil, e em 98 ainda é o Pagliuca o goleiro. Depois o Buffon assume a titularidade na seleção italiana, é campeão do mundo em 2006, inclusive, e toma conta do gol da Juventus durante tanto tempo, né? Durante mais de uma década e meia, inclusive. Então, é uma história de um cara que é um gigante da posição, é um gigante do futebol italiano, é um gigante da história do futebol mundial, quando a gente fala de goleiros, e que agora resolve voltar para o clube de origem dele, para um Parma na segunda divisão, para um Parma recomeçando. E ele vai, sem dúvida alguma, atrair toda a atenção. Porque não tem como hoje, o Buffon com 43 anos certamente não é o Buffon do mesmo status de antes. Até por isso, mesmo com ele ficando, por exemplo, no banco dos Szczesny nessa última temporada na Juventus, não era tão fácil assim imaginar o Buffon sendo contratado por uma outra equipe de Champions, por exemplo. Também muito pela idade, né? Por saber, por ter a noção de que é uma reta final de carreira. Mas evidentemente o Buffon ainda tem nível também, ainda teria nível para jogar numa primeira divisão de liga importante na Europa. Acho que quanto a isso não resta muita dúvida não. Agora, ele opta por dar esse passo diferente que resgata a história dele lá atrás. E inclusive na apresentação tem um detalhe bastante curioso também que vale a lembrança da história. O Parma fez questão de apresentar com o discurso do retorno do Superman, né? O retorno do Super-Homem. E essa referência ao Superman foi por conta de um episódio em 98, quando o Buffon, ainda garoto, mas já se consolidando como um grande goleiro do futebol italiano, um dos grandes goleiros do futebol mundial na época, mesmo muito jovem, e essa capacidade dele, né, de posicionamento, de regularidade, eu falei, mas o posicionamento para fazer grandes defesas. Não era um goleiro, nunca foi um goleiro de grande qualidade, de referência com os pés, não era o cara que ia iniciar a saída de bola, nem era essa a exigência dos anos 90 para a maior parte dos goleiros também, mas no que você pode cobrar de um goleiro ali embaixo das traves, o Buffon, dos mais completos da história do futebol, certamente. E em 98, ele já num nível muito alto, ele já começa a carreira ali em 95, fazendo defesas importantes contra atacantes importantes no campeonato italiano, recheado de grandes estrelas. Mas em 98 tem um jogo entre Inter e Parma que fica muito marcado, porque é o episódio do Super-Homem. É o jogo em que o Parma vence por 1-0, gol do Crespo, inclusive, bate a Inter de Milão, a Inter do Ronaldo, melhor do mundo, Ronaldo Fenômeno. E o Buffon pega um pênalti do Ronaldo quando o jogo tá 0-0 ainda. E ele estava por baixo da camisa com uma camisa do Superman. E na comemoração, inclusive na hora que ele defende o pênalti, ele já vai meio que pra galera, mesmo com o jogo ali em andamento. E no fim do jogo, a comemoração foi muito grande, foi um jogo em março de 98, e depois, no fim do jogo, a comemoração é muito grande e ele tira o uniforme e embaixo toca a camisa do Superman. Por isso, na apresentação, no anúncio, toda a referência do Parma em relação à volta do Super-Homem, à volta do super-herói, por tudo que significou a passagem dele. Ele era já um goleiraço quando ele sai do Parma, de um Parma recheado de grandes jogadores naquele período histórico. E ele depois se consolida como um dos grandes mesmo na Juventus por tanto tempo. E na seleção italiana também por tanto tempo. Então essa é a referência da volta do Super-Homem quando o Parma usa as redes sociais para fazer os vídeos. Teve a própria brincadeira dele lá,
resgatando a camisa, né, a camisa do Super-Homem lá de trás e tudo, muito por conta desse episódio de 98 que tem a ver com o pênalti defendido contra o Ronaldo e a comemoração depois da vitória do Parma sobre a Inter. Enfim, vai ser muito legal de acompanhar. É uma das grandes histórias essa janela de transferências. A gente já não está falando de um jogador que vai, neste momento, movimentar grandes quantias em relação a valor de transferência. Não é nem esse o caso. A gente não está nem falando de valor de transferência, porque não é o caso. A gente está falando de um goleiro de 43 anos e que se transfere voltando para o Parma. Lembrando que, na época, ele se transfere para a Juventus por um valor altíssimo para a época. Outra moeda, outra história, mas era um valor altíssimo que demorou muito, inclusive, para a Juventus fazer uma outra transferência, fazer uma outra contratação mais cara do que foi o Buffon na época. E ninguém tem a menor dúvida de que o investimento valeu e valeu demais, porque foram muitos anos em altíssimo nível. Enfim, acho que vai ser muito legal acompanhar essa volta do Buffon ao Parma. Acho que não teria um roteiro mais legal para possivelmente encerrar a carreira do Buffon, para coroar essa carreira do Buffon. Claro, isso vai depender do desempenho e do resultado dentro de campo, mas um retorno do Parma à elite com o Buffon no gol seria, acho que, para fechar com chave de ouro, uma carreira absolutamente brilhante. Quero saber o que vocês acham, participem aí, deixem os comentários, a curtida no vídeo, compartilhem o vídeo também. Um abraço e até a próxima.